tempo da minha avó, ó. Ela costurou nessas máquinas aqui, ó. Olha como é que era os cristais, a sala de visitas, as coisas que costumava ter. Essa feira aqui que nós estamos aqui na cidade velha de Curitiba, no Largo da Ordem, ela tem muita antiguidade, tem muita coisa típica. Ó, esses livros aqui contam muita história do Rio de Janeiro na época do Getúlio Vargas, nas épocas que o Brasil tinha bons salários, né? A feira já está acabando. Essa senhora ali, eu comprei uma boneca de pano dela, ela já está desmontando a barraca. Você vê que tinha muita coisa de antigamente, que do tempo da minha mãe, ela tinha uma boneca de pano. Naquelas épocas o salário era melhor, o pessoal depois fizeram até aquela música, no tempo do vintém é que era bom, hoje eu levo um saco de dinheiro e trago só 1 quilo de feijão. A coisa tá piorando, né? Porque a politicagem aí foi tomando conta. Esse pessoal aqui, olha, eles já estão fechando. Não é muito tarde ainda, é 2 horas, já estão indo embora, porque pouca gente compra, né? Eu falei aqui, aquela senhora lá que eu comprei a boneca, ela disse pra mim que a feira tá fraca, que cada ano que passa tá ficando pior, né? E que julho, agora é agosto, julho que era mês de férias, que era para vender bem, vendeu muito pouco. Ó, aqui tem umas roupas de algodão. Eu gosto daquelas roupas indianas, mas elas são mais finas do que essa aqui. Esses aqui são uns algodão meio grosso. Eles são de cor clara, que a princípio seria para o inverno, para o verão, desculpa. Mas com algodão grosso, daí tem que ser para o inverno. Mas voltando para aquela questão econômica lá, aqui na feira, você raramente vê alguém comprando, né? O pessoal está muito passeando. A seção que dá algum resultado maior é a seção de comida, né? Ali o pessoal toma caldo de cana, água de coco, suco de outras coisas e come lá uns salgadinhos, mas é umas coisas meio baratas também, não é coisa para você gastar, tipo um almoço assim, que o pessoal tá tudo economizando hoje em dia. Olha aí, ó, aqueles, não sei como é que chama isso aí, acho que se é bonsai ou feng shui, aquele ali acho que não é. Ó, tem aqui umas coisas de lona, né, de couro também, umas mochilas, umas coisas, mas a maioria já está indo embora. Tem só uns aí que ainda estão arrumando. Olha, ó, 2 horas da tarde, quantos já estão indo embora por causa da crise, né? Então a gente estava falando das épocas antigas, na época do Getúlio Vargas, depois no Rio Grande do Sul, Brizola criou o estado mais rico do Brasil, e criou 30 e poucas vezes mais escolas do que o Lula e o Bolsonaro juntos, o Brizola, em 2 estados, e o Lula e o Bolsonaro tinham o Brasil inteiro para criar. Então, educação ajuda a enriquecer o país, né? E o Brizola, o Rio Grande do Sul, agora está decadência, né? Inclusive ele tinha coisa contra a enchente lá que não dava esses problemas que deu na enchente de 2024. Tinha muita área chamada esponja na beira dos rios, tanto em Porto Alegre quanto nos interiores, que absorvia a água. Esses governos do PT e outros liberaram lá, o pessoal cimentou tudo, hoje dá enchente. E o Rio Grande do Sul teve muita indústria, até hoje a maioria das indústrias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina são brasileiras, não são nem multinacionais. Ó, aqui tem umas coisinhas de lembranças, né, souvenirs da cidade. E ó, aqui tem esses Sharp, e eu usava isso quando morava lá no norte da Europa, que era frio no pescoço. As coisas que vende hoje em dia, essas coisas bem pequenininhas, bem simplesinha, que você imprime e fica baratinho.
Mas o Getúlio, voltando lá para o Brizola, ele estimulou muito a economia gaúcha. Depois teve um governo lá, foi um petista que prestava, que era aquele Olívio Dutra. Ele, em vez de dar o dinheiro para Ford fazer uma fábrica, ele pegou aquele dinheiro em isenção de impostos e investiu nos pequenas empresas gaúchas e criou 44 vezes mais emprego do que a Ford criaria com aquele mesmo dinheiro, né? Então você vê, esses pequenos aqui, o artesanato, ele dá lucro, né? Ele dá resultado, dá emprego, aumenta a economia. O Ciro Gomes, por exemplo, lá no Ceará, ele pegou o Sebrae e fez um consórcio para exportação e venda nacional do artesanato. Então, isso aí foi um dos movimentos. Aqueles materiais lá de algodão, lá que eles fazem aquelas redes de dormir, aquelas toalhas de mesa, todas aquelas coisas lá, hoje o Ceará exporta aquilo para o mundo inteiro. Então, essa aqui é a Tieme, ó, já vou aqui conversar com ela. Ela é uma humanista do Partido do Brizola. Ela concorreu a vereadora em 2024, ela foi mais ou menos bem. Isso aqui é o Plá que canta aqui no Largo. Esse pessoal aqui, se tivesse um apoio do governo para valer, que não é só oferecer umas barracas que eles reclamam que o vento atrapalha as barracas, que chove dentro. Se o governo desse uns financiamentos para valer, como o Ciro fez lá no Ceará, esse pessoal fazia um grande movimento, porque tem muito turista na Europa interessado nisso. Eu, quando morei na Europa, eu levei umas coisas lá, umas pedrinhas semi-preciosas, umas bijuterias, umas coisinhas do Brasil. Tinha uma menina que levava biquíni brasileiro para vender, e vende, né? Então tudo isso gera movimento econômico, né? E o governo poderia ajudar, mas eles fazem uma coisa só muito pequena, né? Olha, ó, tem muito produto, tem chapéu de material bom, né? De fibra. Ó, tem os sinos de vento aqui, ó. Tem coisas de madeira, de cerâmica, tem coisas antigas. Quando eu estava no Parque Tecnológico Itaipu, nós demos consultoria uma vez para um pessoal do Vale da Ribeira. Eles faziam artesanato, mas tinha uns professores no meio que atrapalhava a consultoria. Eu queria fazer uma coisa comercial, aí os caras queriam ensinar o beabá, esses consultores, mas não era do Sebrae, era professor, né? Queriam ensinar coisa que os artesãos já sabiam, né? Queriam, precisa primeiro conquistar o emocional dos caras. Consultoria tem que ser power, tem que ser coisa de gente madura, para fazer acontecer, né? Eu chegava lá e calculava, ó, quantas peças você faz por hora, qual é o valor de cada peça, calculava o lucro dos caras e via maneiras de eles aumentarem a produtividade para lucrar mais. Mas tinha um professor lá no meio que ficava querendo fazer aquelas brincadeiras infantil com eles. Primeiro precisamos conquistar o emocional para depois a gente ensinar a técnica de verdade. Então, assim, aí também não resolve. Quando for fazer esses apoios, tem que ser uma coisa primeiro mundo, assim, uma coisa bem prática, porque as peças deles eles sabem fazer, eles precisam o cara às vezes faz poucas peças, se ele for para o mercado internacional ele precisa ter uma certa quantidade, então precisa ser ferramenta para ele aumentar a produção, essas coisas, fazer cálculo de produtividade, de quanto que dá para lucrar, e aí fazer esses caras crescer, porque o Brasil tem muito disso, os pequenos, né, que precisam ser ajudados para crescer. Você vai lá na Europa, aquelas incubadoras,
elas dão lá R$1 milhão no primeiro ano para as empresas sobreviverem quando elas têm assim inovação e coisa que vai R$1 milhão, aquilo vai gerar no espaço ali de 10 anos, vai gerar 10 milhões em impostos para o governo quando a empresa crescer, né? Então esse aqui é o raciocínio, mas o nosso pessoal aqui só faz politicagem, né? Esse governo aí do PT, Bolsonaro. Ó, aqui em cima tem um pessoal aí da comida, inclusive tem uma certa criatividade ali na comida, que o pessoal faz uns temperos diferentes, especiais. Ó, o potencial que esse negócio tem é grande, ó. Atrai turismo, ó, atrai jovem, música e tudo isso aqui, movimento econômico. Olha aí, ó. Nós já estamos no 5º quarteirão da feira aqui, ó. E muitos vêm aqui para se distrair, para fazer um lazer, para conversar. Digo, muitos dos expositores e até alguns dos clientes também que estão passeando, né? Isso aqui é o estacionamento da feira, é um dos, né? Mas o pessoal para mais na rua mesmo. Aqui tem a mesquita islâmica. Olha a variedade de coisa que tem aqui, ó. Essas coisas é só fazer uma pesquisa de mercado e ver o que tem potencial pelo preço e dar uma consultoria rápida para cada um, ver quanto que ele pode aumentar a produção e aí lançar isso no mercado. Assim como isso tem aí nas universidades, nas universidades de engenharia, várias empresas nas incubadoras que podem ser apoiadas Brasil afora e fazer esse país crescer. Mas hoje, que é domingo, esses deputados estão tudo na farra. Durante a semana eles estão na farra também. Lá em Brasília tem muitos que acordam meio-dia lá com as bandidas. E aí os caras não vê as coisas assim no detalhe, né? Do que pode ser feito, do que a população mais quer. A realidade acaba sendo isso aí, ó. Um pessoal jovem, cheio de energia, de ideias, bota uma caixa nas costas e vai trabalhar de entrega de mercadoria. Trabalha aí, tem uns que estão trabalhando até 14 horas por dia e que poderiam estar fazendo rendas bem maiores, né? Tá tudo cinza sem você aí, ó. Essa música aí é da época do Sarney, dos anos 80, quando o Brasil tinha esperança, estava voltando para a democracia. Só piorou, né? Não que a gente defenda a ditadura, mas antes você tinha proposta de desenvolvimento econômico, você tinha financiamento. Aí, em vez dos caras arrumarem os bancos estaduais para dar crédito para o empreendedor, botar controle contra a corrupção, eles entregaram os bancos estaduais que investiam no desenvolvimento, entregaram para os bancos especulador, picareta, que fizeram o maior juro do mundo. Essa privatização dos bancos criou o maior juro do mundo, né? Todas as privatizações aí, a energia criou, a privatização da energia criou a tarifa de energia terceira mais cara do mundo no Brasil. Então, hoje nós precisamos de grandes reformas, né? O país está falindo, né? A ministra já falou que em 2026 as contas públicas tendem a estourar, em plena eleição. Agora com o negócio do Trump aí, vai acelerar, vai ser mais rápido. O Bradesco já está cortando o crédito das empresas, porque sabe que uma grande parte vira inadimplência. Aquele BV, Banco Votorantim,
também está prevendo recessão já nesse ano de 2025 e outros também. Então o negócio agora, meu irmão, agora é salve-se quem puder. Quem tiver juízo vai guardar dinheiro, vai poupar, comprar coisa barata. Falando nisso, essa feira aqui tem coisa boa e barata, né? Os bons tempos já foram, né? A minha mãe, quando foi professora, há uns 60 anos atrás, 70, o primeiro salário dela, ela comprou um lustre de cristal e deu para a mãe dela, para a mãe e para o pai dela, né, na casa dela, para instalar lá na sala. Hoje, o salário de uma professora não compra um lustre de cristal daqueles grandes, cheio de pecinha, com brilho, com tudo, né? Então o negócio agora a realidade hoje é da sobrevivência. As pessoas estão ficando mais selvagens, vamos dizer assim, né? As pessoas estão ficando mais egoístas, os idosos estão largados, o pessoal tudo viciado aí em internet, e os idosos não ficam lá sem ter o que fazer. Pelo menos isso é bom para o espírito do idoso, para não ficar conectado com a energia ruim que tem no mundo hoje, porque os tempos agora são muito competitivos, tem muito interesse, muita coisa. E eu gosto de conversar com os idosos porque a gente preserva aquelas coisas de antigamente, a gente aprende com eles. Eles são as grandes enciclopédias do mundo. No tempo deles não tinha esses abusos de liderança como tem hoje, que roubam tudo, né? Antigamente a participação popular naquelas cidades do interior do Paraná, de São Paulo, eram bem maiores, e os políticos tinham mais respeito, né? Eles conheciam as pessoas, entravam nas casas e eles sabiam o que o Brasil precisava, o que o povo precisava. Hoje os caras ficam só fazendo palhaçada na internet e fica político defendendo a mudança da lei para não ser preso, só essas coisas, né? Então o outro diz que entrou em articulação com os militares no fim da ditadura para destruir o Brizola e fez essa falsa esquerda aí que prometeu e não cumpriu. Agora ninguém mais quer essa falsa esquerda. Agora, pelo menos a internet tem o mérito de informar mais as pessoas, né? E as pessoas estão sabendo da realidade, e esses ilusionistas aí, encantador de serpente, e os xingadores de palavrão, os negacionistas estão caindo em desgraça, né? Criam coisa contra o país, contra a população. A classe média não aguenta mais. Aí, ó, de vez em quando é bom lembrar umas coisinhas dessa, né? Aí. Parece que a minha amiga TM já foi. Deixa eu ver se ela já foi. Vamos encerrar por aqui. Valeu, pessoal. Bom domingo aí para todo mundo. Boa semana. E vamos com bons espíritos, boas ideias, que nós vamos mudar essa realidade aí.